Salve, salve, nação rubro-negra! Excelente terça-feira para vocês. Confirmado, o Eric Pulgar será titular do Chile daqui a pouquinho no amistoso. Tem também Brasil e Paraguai às 9h30 da noite. A gente vai aguardar aí a escalação com relação ao Gerson e acompanhar também o Uruguai, porque tem o Guilherme Varela para poder atuar e para a gente também acompanhar as condições físicas e a situação clínica de cada jogador. Notícia confirmada pelos jornalistas aqui do canal Visão Rubro-Negra em relação ao Michel, e vou trazer aqui detalhes. Tem também a atualização sobre Martial. O Flamengo ainda segue tentando e manda uma contraproposta, vamos dizer assim, para tentar fechar um contrato mais assertivo para tentar convencer o atacante. Matheus Gonçalves abordando sobre o futuro no Flamengo e falando sobre um jogador que ele tentou ajudar para trazer para o Mengão e outras atualizações a mais. Então, você que está chegando, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Caiu de paraquedas, não conhece o nosso canal, sinta-se à vontade. Coloque a sua opinião aqui abaixo nos comentários, deixe o like e se inscreva, porque a informação em resumo, direto e objetivo, você fica aqui ligado no Visão Rubro-Negra. Vamos lá, primeiro sobre o Martial. A PixBet hoje, até abordamos um pouquinho na live, que é a patrocinadora master do nosso Mengão, fez uma publicação enigmática nas redes sociais que, obviamente, agitou a nação rubro-negra. Lá no Trends, no Instagram Trends, a PixBet escreveu a seguinte charada: qual é o melhor prato francês? Aí ele botou ratatouille. Diante dessa mensagem, alguns torcedores do Flamengo fizeram uma ligação com relação ao Martial, que é francês. Importante frisar que essa não é a primeira vez que a patrocinadora Master faz esse tipo de brincadeira em contratações do Flamengo. Lembra que eu abordei isso aqui na live? Pois então, Michael, ela anunciou antes, Alcaraz, ela também anunciou por meio de enigmas e o Flamengo confirmou depois, então a torcida está nessa expectativa. O Matheus Leal trouxe uma notícia atualizada de que o Flamengo segue negociando com o atleta, mesmo após o fim do prazo das inscrições da Copa do Brasil. Porém, hoje, dia 10 de setembro, o Marcos Braz tinha deixado bem claro que seria o dia D da decisão final se o Flamengo vai ou não atrás do atacante. Com isso, o Flamengo está tentando convencê-lo a aceitar um contrato até o fim de 2025, ou seja, um contrato de 1 ano e meio, Essa metade agora de 2024, mais uma temporada em 2025, com uma possível prorrogação através de metas batidas. Há um temor também por parte da diretoria que o Gabriel seja julgado agora, mês que vem, em outubro, e possa ficar de fora da reta final. E o Flamengo também já está pensando na temporada do ano que vem, como já tínhamos abordado aqui para vocês. Então, o Flamengo ainda segue tentando o atacante francês e a gente vai atualizando vocês a partir de amanhã aqui, quarta-feira, estaremos de volta, aquecimento também já da Copa do Brasil e trazendo mais detalhes. Pode eu parar para observar que coisas que a gente fala 11h40 ao vivo, muitas vezes saíram o dia inteiro e você já ficou sabendo no seu horário de almoço. Lembra que eu trouxe uma informação na segunda-feira sobre o Michael, de que o Michael estava fazendo um trabalho em 2 períodos para acelerar a sua recuperação e voltar a ficar à disposição quanto antes? Pois então, o Coluna do Fla apurou nessa tarde, confirmando, inclusive, até algo que você que está aqui já sabia, mas o Coluna do Fla confirmou que o atacante não se abalou com a contusão, está fazendo um tratamento em período integral e quer voltar o quanto antes. Então, como está funcionando a rotina do Michael? Ele chega à União do Urubu pela manhã para fazer o tratamento junto ali ao departamento médico, depois ele almoça no centro de treinamento e, em seguida, volta às atividades internas com o objetivo de se recuperar. Na última segunda-feira, os jogadores ficaram livres ali por volta de meio-dia, mais ou menos, no horário do almoço. Os jogadores ficaram livres depois da manhã de treino. Mas o Michael permaneceu, continuou realizando o seu trabalho no período da tarde e foi embora logo depois. Então, o atacante está aí bem empenhado para diminuir da melhor forma possível esse prazo, porque ele está sedento. O cara quer jogar, ele não está brincando em serviço e está fazendo 2 trabalhos no ninho para poder ajudar nesse processo aí de recuperação para que ele esteja apto o quanto antes para a lista de relacionados e também para o Mengão, que está vivo a princípio nas 3 competições e que assim permaneça, Pelo menos essa é a torcida do canal Visão Rubro-Negra.
Falando sobre Flamengo e Vasco, clássico 6h30, no domingo, um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. E para esse confronto, o time Cruz Maltino contará com o reforço do Maximin Domingues. Ele foi apresentado de forma oficial nessa terça-feira e ele mandou um recado sobre o jogo entre Flamengo e Vasco. O cara já chegou para jogar esse jogo, contratação considerada de peso por lá, e ele mandou o seguinte recado, tá? Eu sei que é um clássico muito grande do Rio de Janeiro, e este tipo de jogo tem que ganhar. Vamos fazer de tudo para ganhar. Então, essa foi a fala dele na coletiva, que ele já está bem ciente que é um clássico grande e que ele, obviamente, já está sedento para atuar. Lembrando que ele já está regularizado, então, possivelmente, se ele não começar na equipe titular, o suíço vai ficar à disposição do técnico Rafael Paiva para poder entrar ali no decorrer do jogo, e a gente vai trazer mais sobre esse atleta, talvez as características positivas e negativas sobre o Vasco de maneira geral no nosso pré-jogo lá no domingo, tá bom? Voltando aqui, falar sobre o conselho, sobre a presidência do Flamengo. Valim Vasconcelos, hoje, concedeu uma entrevista exclusiva ao Coluna do Fla e deixou bem claro que ele não tem, se for presidente, um objetivo de comprar os leixões, né, de Portugal, que o Landim tem interesse. Ele, inclusive, falou que é muito contra esse projeto, detonou o pensamento do atual presidente e deixou bem claro que o foco do clube tem que ser na construção do estádio. Abre aspas para ele. Não vejo como prioridade qualquer outro investimento que não seja a construção do estádio. O estádio tem que ser prioridade. Se fosse o Manchester City de graça, o Flamengo não deveria aceitar. Se for qualquer outro investimento, não deveria aceitar. A questão não é o Leixões, mas sim o foco. E o foco é a construção do estádio. Essa foi a fala do Valim Vasconcelos. Eu quero saber a opinião do torcedor a respeito desse candidato, tá? Matheus Gonçalves, que atuou no Sub-20 pela seleção brasileira, vem chamando a atenção porque ele abriu o jogo sobre a possibilidade de ter saído, sobre ter ficado, e também ele revelou nos bastidores que tentou ajudar um atacante recente chegar no Mengão. Primeiro, sobre a permanência dele, ele falou: veio uma proposta do Brasil e de fora, prefiro ficar no Flamengo, é meu time de coração, jogo lá desde os 12 anos com a galera e creio que posso ter mais oportunidade e ir muito bem. A gente pensa, conversa, vê o que é melhor, mas estou feliz no Flamengo. E deixou bem claro que é fominha e está esperando aí uma oportunidade. Além disso, ele revelou que chamou o David Washington para jogar. Fez um lobby ali no meio de campo, os jogadores entraram no segundo tempo, né, na seleção sub-20. Matheus Gonçalves, inclusive, deu um passe, foi decisivo ali na arrancada final e mais uma vitória sobre o México. E o David Washington recebeu esse lobby, é amigo do Matheus Gonçalves, porém o Flamengo não conseguiu concretizar essa negociação e ele deixou bem claro, abre aspas também, a gente conversou, falei com ele, a gente deu uma brincada, ele falou que estava vendo, mas que infelizmente não poderia vir. Então que Deus abençoe a vida dele no Chelsea. Essas aí foram as palavras do Matheus Gonçalves. Lembrando para vocês que o De La Cruz, tá? O De La Cruz fez um treino hoje e acabou de sair uma notícia importante e uma notícia lamentável e triste no GE, que o De La Cruz está fora de Flamengo e Bahia. O jogador não realizou o treino hoje, assim como não tinha acontecido ontem. Ele ainda está lesionado e desfalca a equipe do Flamengo quinta-feira, às 9h45 da noite, pela Copa do Brasil, tá? Então, notícia devidamente confirmada. De La Cruz não joga contra o Bahia. Aí, possivelmente, a gente pode ter Pulgar e Léo Ortiz, ou então Léo Ortiz e Alan, já que o Pulgar vai ser titular da equipe chilena nesse momento e possivelmente, pelo período curto de descanso, não deve entrar em campo logo mais, tá? Lembrando que a arbitragem já foi definida e é o Braulio da Silva Machado, tá? Enquanto a Daiane Muniz, cara, lá vem a Daiane de novo. Essa mulher persegue a gente, misericórdia. Vai ficar na cabine do VAR mais uma vez. E ela só observa e chama o que ela quer, né? Então, toda a atenção para a arbitragem e para a cabine do VAR, tá, galera? Então, infelizmente, De La Cruz não estará à disposição e, infelizmente, o De La Cruz não jogará contra o Bahia. Espero que ele esteja se recuperando para o confronto mais importante, que é contra o Peñarol também, na Libertadores, tá bom, galera? Deixa aqui seu comentário. Não se esqueça de reforçar no like. Amanhã, 11h40, estaremos aqui de volta. Se inscreva no Visão Rubro-Negra. Saudações. Isso aqui é Flamengo e até